Olá, seja bem-vindo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e ative as notificações. O sábado de Mike começou como qualquer outro. Ele acordou devagar, preparou uma xícara de café forte e abriu as cortinas da sala, deixando a luz do sol entrar. Era um daqueles dias tranquilos, em que a única preocupação real era decidir entre ficar no sofá assistindo TV ou dar um passeio no parque. Nada parecia fora do lugar. Nada indicava que em apenas alguns minutos sua vida viraria de cabeça para baixo. Seu celular vibrou sobre a mesa. Mike olhou para a tela e viu o nome de Jake piscando. Seu melhor amigo nunca ligava sem motivo. Ele era o tipo de cara que mandava uma mensagem primeiro para perguntar se podia ligar. Aquela chamada inesperada soou como um alarme silencioso na mente de Mike, mas ele atendeu sem suspeitar do impacto que aquela conversa teria. Ei, aconteceu alguma coisa? Do outro lado da linha, a voz de Jake não era a mesma de sempre. Havia uma hesitação ali, algo que fez Mike se endireitar no sofá, prestando atenção. Cara, estou aqui em Haulover Beach, a praia de nudismo, e sua esposa também está aqui. As palavras atingiram Mike como um choque elétrico, mas ele não conseguiu reagir de imediato. Seu cérebro tentava processar o que acabara de ouvir. Uma praia de nudismo? Ashley? Não fazia sentido algum. O quê? Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Jake respirou fundo. Ele não queria estar naquela posição, mas tinha que ser honesto. Ela está aqui com dois caras. Estão tomando sol, rindo, conversando, como se nada estivesse acontecendo. A cada palavra, Mike sentia um peso se instalar em seu peito. Ashley tinha saído de casa cedo naquela manhã. Tinha lhe dado um beijo na testa e dito que passaria o dia na piscina de uma amiga, aproveitando um tempo só com as meninas. Mas agora aquela imagem estava se desfazendo. Isso deve ser um engano. Você tem certeza de que é ela? A voz de Mike soava desesperada, como se ele ainda estivesse tentando encontrar uma brecha, algum erro que explicasse tudo aquilo. Jake hesitou por um segundo. Estou olhando diretamente para ela, Mike. É ela. O silêncio que se seguiu pareceu pesado como chumbo. Mike sentiu o coração bater tão forte que parecia artelar dentro do peito. Seu rosto esquentou e suas mãos se fecharam em punhos antes mesmo que ele percebesse. Ashley, sua esposa, em uma praia de nudismo, com dois homens. Era como se sua mente rejeitasse a ideia, como se estivesse ouvindo sobre a vida de outra pessoa, não a sua. Mas Jake não mentiria sobre algo assim. Mike se levantou de um salto, pegou as chaves do carro e saiu de casa sem dizer uma palavra. A necessidade de ver com os próprios olhos era mais forte do que qualquer outra coisa. O motor do carro rugiu enquanto Mike dirigia, com o maxilar cerrado e as mãos agarrando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. O trajeto até Haulover Beach nunca pareceu tão longo. Sua mente girava em círculos, procurando alguma explicação lógica, mas tudo o que encontrava eram imagens borradas da manhã que começara tão tranquila e da traição flagrante que agora parecia inevitável. O trânsito parecia se mover em câmera lenta. O sol do meio-dia batia no asfalto, e mesmo com o ar-condicionado no máximo, não conseguia esfriar a raiva que crescia dentro dele. Cada semáforo vermelho era uma tortura, uma barreira irritante entre ele e a verdade. No fundo, talvez ele estivesse apenas adiando o inevitável. Assim que estacionou, Mike caminhou a passos determinados. A areia quente queimava através de seus tênis, mas ele não sentia nada além da adrenalina correndo em suas veias. Seus olhos estavam fixos no horizonte, nos corpos espalhados pela praia, em uma busca frenética por um rosto familiar. Então ele a viu. Ashley estava deitada sobre uma toalha azul, usando óculos de sol, com o cabelo preso em um coque casual, como se estivesse tendo o dia mais relaxante do mundo. Ao seu lado, dois homens riam
e conversavam, movendo-se com uma familiaridade fácil. Um deles segurava uma bebida, o outro checava o celular. Nenhum dos dois parecia ser apenas um conhecido casual. O tempo pareceu desacelerar. Mike sentiu um nó se formar no estômago. Uma onda de náusea subindo pela garganta. O calor do sol não era nada comparado ao fogo que subia dentro dele. Ele continuou andando, cada passo afundando na areia fofa, tornando sua aproximação lenta, pesada de expectativa. Quando estava perto o suficiente, ele parou, imóvel, esperando que ela o notasse. Não demorou muito. Ashley se virou casualmente, talvez sentindo sua presença por instinto. No momento em que o viu, seu corpo enrijeceu. Os óculos de sol não conseguiram esconder o pânico momentâneo em seu rosto. Antes que ela tentasse se recompor, Mike cruzou os braços, sentindo os olhos dos dois homens sobre ele. Eles se entreolharam, desconfortáveis, como se já soubessem que estavam no meio de algo errado. Nenhum deles disse nada. "O que está acontecendo aqui, Ashley?" Sua voz saiu firme, mas havia um peso nela que era impossível de ignorar. Ela respirou fundo antes de se levantar, pegando rapidamente a canga ao seu lado e amarrando-a ao corpo. Era como se de repente ela percebesse que estava exposta. "Mike", ela começou, mas hesitou. Os segundos de silêncio entre eles pareciam sufocantes. A praia ao redor ainda estava viva, com o som das ondas quebrando e conversas distantes, mas para Mike só existia aquele momento, só existia aquela traição. Ele esperou. Não ia fazer perguntas ou dar a ela a chance de desculpas vazias antes que ela tentasse se explicar. Ashley umedeceu os lábios e cruzou os braços, uma postura defensiva, que só piorou as coisas. "Eu posso explicar." Mike soltou uma risada seca. Era sempre assim, sempre havia uma explicação, mas ele queria ver até onde ela iria. "Então explique." Ela olhou ao redor, como se estivesse procurando uma rota de fuga, mas não havia nenhuma. "Eles são da minha aula de espanhol. Eles me convidaram para vir e eu fiquei curiosa, Mike. Eu só queria ver como era." Os dois homens permaneceram em silêncio. O que segurava o copo desviou o olhar, fingindo estar interessado na areia. O outro passou a mão no pescoço, visivelmente desconfortável. Mike não desviou o olhar dela. "Você estava curiosa?" Sua voz não soava agressiva, soava apenas vazia, como se ele já soubesse a verdade. Ashley percebeu. Ela tentou se aproximar para tocar seu braço, mas Mike deu um passo para trás. "Você não entenderia. É por isso que eu não te contei. Mas não é o que você pensa. Eu juro." Mike balançou a cabeça sem acreditar no que estava ouvindo. Não era o que ele estava pensando? O que mais poderia ser? Ela havia mentido. Tinha olhado nos olhos dele naquela manhã e dito que estaria em outro lugar, com outras pessoas. Ele olhou para os dois homens novamente. Eles evitaram seu olhar, encolhendo-se como dois culpados, esperando o julgamento passar. Ashley sentiu o silêncio dele e tentou mais uma vez. "Mike, você está exagerando." Ele finalmente soltou um suspiro que não sabia que estava prendendo, mas não respondeu. Apenas se virou e começou a se afastar, deixando para trás o calor, a traição e as desculpas que nunca seriam suficientes. Mike caminhava pela areia, cada passo mais pesado que o anterior. O som das ondas e as risadas distantes de outras pessoas na praia pareciam abafados, como se ele estivesse debaixo d'água, em um mundo diferente, onde tudo girava em torno da traição silenciosa que acabara de testemunhar. Ele queria ir embora, desaparecer, mas o som de passos apressados atrás dele fez seu corpo enrijecer. "Mike, espere!" A voz de Ashley cortou o ar. Ele parou, mas não se virou imediatamente. Fechou os olhos por um momento, tentando conter a tempestade dentro de si. Quando finalmente olhou para trás, viu sua esposa correndo em sua direção, ainda envolta na canga que amarrara ao corpo. Os óculos de sol
deixados para trás na areia. Seu rosto estava tenso, a respiração acelerada. Você precisa me ouvir, disse ela, sem fôlego. Mike manteve os olhos nela, mas não falou. Ele sequer queria ouvi-la? Precisava? O que ela poderia dizer para mudar o que ele já sabia? Ashley deu mais um passo. Não é o que parece. Ele soltou uma risada curta e seca. Nunca é, não é? Ela pressionou os lábios e balançou a cabeça. Eu só queria experimentar algo diferente. Os caras da minha aula me convidaram e eu fiquei curiosa. Isso não significa nada. Mike ergueu as sobrancelhas. E você achou que esconder isso de mim era uma boa ideia? Eu sabia que você reagiria assim. Ela respondeu rapidamente, como se tivesse essa resposta pronta. Mike respirou fundo, tentando manter a calma que já estava escapando. Ashley, você saiu de casa hoje de manhã. Olhou nos meus olhos e mentiu. Disse que ia para a casa da sua amiga. Como você esperava que eu reagisse? Ela desviou o olhar por um momento, como se procurasse palavras que fizessem tudo parecer menos grave. Eu não queria mentir, mas se eu te contasse você nunca concordaria, e eu só queria ver como era. Eu não fiz nada de errado. Mike passou a mão pelo rosto, exausto. Você não entende, não é? Não é sobre estar na praia, Ashley. É sobre mentir, sobre esconder algo de mim. Se você mente sobre isso, sobre o que mais você é capaz de mentir, ela abriu a boca para responder, mas a fechou novamente. Pela primeira vez, parecia sem palavras. Isso não significa que eu fiz algo errado, ela murmurou, menos convicta. Mike riu de novo, mas agora havia amargura. Você realmente acha isso convincente? Que a curiosidade justifica mentir para o seu marido? Ashley suspirou de frustração. Mike, por favor. Você está agindo como se eu tivesse te traído. Ele cruzou os braços. E não traiu? Seus olhos se arregalaram, surpresos com a pergunta direta. Claro que não. Eu estava apenas lá, conversando, tomando sol, com dois caras que eu nunca vi na vida, em uma praia de nudismo. Ela bufou, passando as mãos pelo cabelo, irritada. Era apenas um ambiente diferente. Você está transformando isso em algo muito maior do que é. Mike ficou em silêncio por alguns instantes, apenas observando-a. Cada palavra que saía de sua boca parecia um lento afogamento da verdade. Ele percebeu ali que aquela não era a primeira vez que ela escondia algo dele. Talvez fosse a primeira vez que ele descobria, mas definitivamente não era a primeira mentira. Finalmente, ele deu um passo para trás, colocando distância entre eles. Se eu tivesse feito isso, você aceitaria? Ele perguntou, olhando diretamente para ela. Ela hesitou, e naquele breve momento de hesitação, Mike teve sua resposta. O silêncio entre eles parecia pesar uma tonelada. Mike ficou ali, observando Ashley, enquanto ela desviava o olhar, incapaz de responder à pergunta mais simples e óbvia. Se os papéis estivessem invertidos, se fosse ele, naquela praia, cercado por duas estranhas, ela aceitaria? Perdoaria? Ignoraria a mentira? Sua hesitação dizia tudo. Mike exalou lentamente, sentindo uma mistura de alívio e devastação. Ele já sabia a resposta, mas vê-la sem palavras apenas confirmou o que seu coração ainda se recusava a aceitar. Por anos, ele construiu um relacionamento baseado na confiança, acreditando que o amor deles era sólido, que sua esposa nunca esconderia algo assim. Mas ali, bem na sua frente, estava a prova de que a confiança pode ser quebrada sem um beijo, sem um toque, sem infidelidade física. Uma única mentira foi o suficiente. Ele não precisava ouvir mais nada. Sem outra palavra, Mike se virou e caminhou em direção ao estacionamento. Ashley correu atrás dele. Mike! Mike, espere! Ela agarrou seu braço, tentando fazê-lo olhar para ela novamente. Ele parou, mas não se virou de imediato. Você vai mesmo me deixar aqui?
Depois de tudo, a indignação dela fez algo estalar dentro dele. De alguma forma, ela estava agindo como se fosse a vítima. Você realmente não entende, não é? Ele se virou lentamente. Sua expressão agora carregando algo novo. Não era raiva, não era dor, era resolução. Ashley balançou a cabeça em frustração. Não há nada de errado em ir àquela praia. Nada de errado em conversar com outras pessoas. Você está transformando isso em algo muito maior do que realmente é. Mike cruzou os braços encarando-a por um longo momento. Não, Ashley, não é sobre a praia. Não é sobre aqueles caras. É sobre o fato de que você decidiu que eu não precisava saber. Ela abriu a boca para argumentar, mas ele levantou a mão para impedi-la. Você escolheu esconder isso de mim porque sabia que eu não gostaria. E se você sabe que algo machucaria a pessoa com quem você está, mas faz mesmo assim, isso diz tudo. Ashley passou as mãos pelo cabelo, seus olhos começando a se encher de frustração e desespero. Mike, eu te amo. Eu não queria te machucar. Mas machucou, ele respondeu imediatamente, sem hesitar. Ela engoliu em seco, como se estivesse começando a perceber que as palavras não a salvariam desta vez. Mike suspirou, olhando para o chão por um segundo, antes de erguer os olhos novamente. Eu sempre confiei em você, sabia? Sempre pensei que éramos diferentes, mas agora vejo que estava errado. Você vai mesmo me deixar por causa de um mal-entendido? Ela perguntou com a voz trêmula, quase desesperada. Mike soltou uma risada curta e sem humor. Isso não é um mal-entendido, Ashley. Você fez uma escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Ele deu mais um passo para trás, afastando-se dela. Isso acabou para mim. O rosto dela mudou para choque. O quê? Mike, pare! Nós podemos. Não! Ele a interrompeu. Sua voz firme e inabalável. Nós não podemos. Ele se virou e foi embora, deixando Ashley para trás na areia. O vento agitando seus cabelos enquanto a verdade finalmente a alcançava. Não havia mais volta. A brisa quente soprava no rosto de Mike enquanto ele se afastava, seus pés afundando na areia com um peso que parecia maior do que ele podia suportar. Ele não olhou para trás. Não precisava. Sabia que Ashley ainda estava lá, provavelmente parada no mesmo lugar, tentando compreender que, desta vez, suas palavras não desfariam o dano. O caminho de volta para o carro pareceu longo, não fisicamente, mas mentalmente. Cada passo vinha com uma onda de emoções que ele lutava para manter sob controle. Raiva, frustração, tristeza, mas acima de tudo, a dor de perceber que a pessoa com quem ele compartilhou tantos anos havia feito uma escolha que revelava exatamente onde estavam suas prioridades, e não era com ele. Quando entrou no carro e fechou a porta, o silêncio era ensurdecedor. Ele encostou a testa no volante, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos. Mas a verdade é que não havia mais nada a ser decifrado. Tudo estava claro agora. O trajeto para casa foi um borrão. Trânsito, semáforos, prédios passando pela janela. Nada parecia real. Ele estava dirigindo, mas sua mente estava em outro lugar, repassando momentos, procurando por sinais que pudesse ter perdido. Ashley já havia mentido antes, sem que ele percebesse. Houve outras pequenas traições que ele ignorou. Quando estacionou na garagem, sentiu um tipo diferente de exaustão, não apenas física, algo mais profundo, algo que vinha do coração. Ele entrou e olhou ao redor. Tudo parecia o mesmo. O sofá em seu lugar de sempre, a mesa com duas cadeiras, a estante com os livros que eles escolheram juntos, mas de alguma forma tudo parecia diferente, como se o espaço não lhe pertencesse mais, como se a vida que ele pensava ter fosse apenas uma ilusão que agora se dissolvera diante de seus olhos. Ashley chegou algum tempo depois. Ele ouviu a chave girar na fechadura e, antes que ela pudesse falar, ele já sabia o que ela diria.
Mike, podemos conversar? Sua voz estava mais baixa, quase cautelosa. Ele olhou para ela, estudando cada detalhe de seu rosto. Por anos fora o primeiro rosto que ele via pela manhã, e o último antes de dormir. Agora era apenas o rosto de alguém que ele não reconhecia mais. Não há mais nada para conversar, Ashley. Sua voz era firme, sem hesitação. Ela mordeu o lábio, inquieta. Eu cometi um erro, mas não foi traição, Mike. Eu nunca faria isso com você. Ele soltou uma risada curta e sem humor. Você ainda não entendeu. Não é sobre estar com aqueles caras. É sobre o que isso significa. Ela franziu a testa, confusa. O que significa? Mike respirou fundo antes de responder. Significa que você não me respeitou o suficiente para ser honesta. Significa que você decidiu que sua curiosidade importava mais do que a minha confiança. E, acima de tudo, significa que eu não posso estar com alguém que toma esse tipo de decisão. Ashley piscou algumas vezes, como se estivesse absorvendo aquelas palavras pela primeira vez. Você vai mesmo jogar tudo fora? Sua voz soava quase incrédula. Ele sustentou o olhar dela por um momento, antes de balançar a cabeça. Eu não estou jogando nada fora. Você fez isso. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Nos dias seguintes, tudo aconteceu rapidamente. Os papéis do divórcio foram preparados e assinados, sem brigas prolongadas ou tentativas desesperadas de reconciliação. Ashley tentou argumentar algumas vezes, tentou se justificar, mas Mike não estava mais lá emocionalmente. Ele havia partido no momento em que se afastou naquela praia. O silêncio em casa tornou-se um companheiro estranho. Nos primeiros dias parecia pesado, sufocante, mas com o passar do tempo, ele percebeu que aquele silêncio era, na verdade, liberdade. Ele não precisava mais se perguntar o que estava sendo escondido dele. Não precisava mais duvidar da pessoa ao seu lado. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu leve. A dor da decepção ainda estava lá, mas algo dentro dele dizia que aquilo era apenas o começo de algo novo. Um capítulo diferente, um capítulo onde ele não teria que questionar o tempo todo se estava sendo enganado. Mike saiu de casa naquela manhã e sentiu o sol em seu rosto, o mesmo sol que brilhava na praia naquele dia, mas agora parecia diferente. Parecia que estava brilhando apenas para ele. Ele sorriu, porque no fundo sabia que tinha tomado a decisão certa. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!